Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje. Mais uma aula de revisão de conteúdo aí, né, para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos falar de termos ligados ao nome e termos ligados ao verbo. Então a gente começa falando a respeito do adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal, né? É um termo que se associa a um nome ou uma palavra substantivada para qualificá-la ou determiná-la. Então, o papel aí do adjunto adnominal é um elemento, né, uma palavra que vai vir junto ao nome, dando a ela aí, né, uma qualificação ou uma determinação. Eu não vou me atentar, pessoal, aos exemplos. Eu deixei o material aí para vocês. Então, assistam a aula acompanhados do material, para vocês irem lendo, senão nosso vídeo vai ficar muito extenso. Depois a gente tem o complemento nominal. Ele é o termo da oração exigido como complementação de alguns nomes. E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que mistura o complemento nominal com o adjunto adnominal. São elementos diferentes. Porque o adjunto ele vem junto ao nome, tá? Já o complemento, né, ele é um termo exigido da oração. Na maioria das vezes, o adjunto, ele não é algo obrigatório, vamos pensar assim, tá? Sem ele, a oração vai exercer, o termo vai exercer sentido. Ele vai dar uma qualidade, uma classificação melhor, ele vai ter um elemento de destaque maior ali. Já o complemento nominal, ele é necessário, ele faz-se necessário aí. Seguindo, a gente vai falar a respeito do predicativo. E aí, o predicativo é uma coisa que muitos alunos têm dificuldade, né? Quando a gente está lá trabalhando, questão de sujeito predicado. Então vamos separar, né? Qual que é a parte do sujeito da oração, qual que é a parte que é o predicado. E aí, muitos alunos, quando a gente está falando de predicativo, eles se embolam nessa questão. Por quê? O predicativo, na verdade, eu vou falar aqui o que fala. Termo da oração que expressa atributo, qualidade, característica ou estado do núcleo do sujeito ou do núcleo do objeto. Nossa, trem complexo, não é simples. Quando eu tenho um predicado que, na verdade, ele está trazendo algum desses elementos aqui, né? Uma qualidade, uma característica para o sujeito da oração, eu tenho aí um predicativo. Fácil para memorização. Orações com verbo de ligação. A maioria das vezes, maioria não, gente. Todas as frases com verbo de ligação vai acontecer de ser predicativo. Vou dar um exemplo. Eu estou triste. Se a gente for separar aí, quem que é o sujeito? Eu. Quem que é o predicado? Estou triste. Estou triste, na verdade, não é o predicado, é o predicativo. Por quê? Porque tá dando um estado sobre mim, tá? Sobre o eu, sobre o sujeito da oração. Então, isso é predicativo. O aposto, né? Vamos lá. É a palavra ou expressão que explica ou se relaciona com o termo da oração, com finalidade de esclarecê-lo, detalhá-lo ou explicá-lo. Então, aposto é tudo aquilo que vem trazendo uma explicação, tá? Eu lembro quando eu expliquei isso aqui para vocês, desse conteúdo, eu lembro que eu usei algum exemplo de alguma coisa assim, que é um exemplo que eu uso muito com os meus alunos, né? Que é falar que alguém com o nome de algum aluno da sala morreu. Então, eu chego e falo, faz de conta que na sala tem uma pessoa que chama João, né? Aí eu chego e falo assim, o João morreu. Aí todo mundo vai, o aluno faltou, por exemplo. Eu chego e falo, nossa, o João morreu. Todo mundo automaticamente vai fazer o quê? Assustar. Nossa, porque vocês vão pensar que é aquela determinada pessoa. Só que aí se eu chegar e falar assim, o João, vírgula, meu vizinho, vírgula, morreu, a frase já criou outro sentido totalmente diferente. Por quê? Vocês não vão estar nem aí, vocês nem conhecem essa pessoa, tá? E aí, esse termo, meu vizinho, isso é um aposto. Tá? É um termo que vem dando uma explicação
ou uma especificação aí. A outro termo da oração, que é quem no caso? O João. Eles são, vamos dizer assim, obrigatórios? Não. Eles são termos, tanto é que a gente chama eles de termos acessórios, tá? Meninas, pensem, o que é um acessório? Né? Quando a gente fala, vou numa lojinha de acessório. Eu vou numa lojinha que vende brinco, que vende anel, que vende pulseira, tiarinha, coisas assim. Isso são acessórios. Quando eu componho uma roupa, uma vestimenta, isso não é obrigatório. Mas se eu coloco, ele vai incrementar, ele vai dar maior, além de maior beleza, vamos dizer assim, mais informação. Só que se eu não pôr, também não é obrigatório. É mais ou menos aqui. Aí vocês vão falar assim, nossa, professora, mas no caso lá, a senhora chegar na sala e falar, nossa, o João morreu, e a gente tem um colega de sala com esse nome e ele não tá na sala, não faz importante? A gente tem que pensar que a principal mensagem da oração, que era informar que alguém morreu, ela foi passada. Indiferente se eu usei o aposto ou não, tá? Então, aí que é a importância. Ele só veio para destacar aí. E aí a gente tem o aposto explicativo, especificador, enumerador, né? Resumidor. Não vou parar neles especificamente, tem tudo aí no material. Os termos que vão ligar ao verbo. A gente tem o adjunto adverbial, assim como nós tínhamos o adjunto adnominal, aqui nós temos o adjunto adverbial. Termo que se relaciona ao verbo, adjetivo ou advérbio, para indicar circunstância, tempo, lugar, modo, intensidade, negação, finalidade, várias outras coisas. Quando eu tenho um advérbio, né, lá na oração, então eu tenho a frase, deixa eu pensar aqui, choveu muito ontem, né? Eu tenho aí 2 advérbios. Vamos pensar só no muito por enquanto. Esse muito, ele é um advérbio de intensidade. Uma intensidade de quem? Da chuva, né? Do verbo aí. Aí, o que acontece? Ele é um adjunto adverbial. Ele veio junto do verbo, trazendo aí uma circunstância, no caso de intensidade, tá? Choveu ontem. E choveu ontem, se eu tivesse tirado muito? Também. Ontem seria um advérbio de tempo. Do choveu. E aí eu tenho um adjunto adverbial. Eu tenho que pensar o seguinte, pessoal. Quando a gente estuda morfologia, o que é a morfologia? São aquelas 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. São as 10 classes de palavra. Quando a gente estuda isso, é como se eu pensasse assim. Eu tenho uma cômoda e todas as minhas peças de roupas estão guardadas separadamente, cada uma em uma gaveta. Aí eu abro lá a gavetinha das camisetas, eu quero uma camiseta X, ela tem que estar ali dentro, porque é uma camiseta, tá na gaveta das camisetas. Então, quando a gente estuda morfologia, é mais ou menos assim. Vou estudar substantivo. Você vai lá naquela gavetinha, você vai estudar substantivo e pronto. Vou estudar adjetivo. Abre aqui e estuda ali. Advérbio, assim por diante. Quando a gente passa a estudar sintaxe, por que muitos alunos têm dificuldade no começo da sintaxe? E aí é onde eu falo, pessoal, quando eu tô dando aula de morfologia, entendeu? Não entendeu? Tem dúvida? Principalmente lá nas conjunções nos verbos, né? Porque eles serão importantíssimos agora. Tanto é para vocês verem que quando eu falei de predicativo, eu falei o quê? Verbo de ligação. Uma coisa que é importante lá da aula de verbo. Por quê? Aqui a gente vai mudar o pensamento. Lá a gente abria uma gaveta e olhava dentro dela. Aqui a gente vai olhar uma frase. É como se eu tivesse me vestido. E aí eu tenho vários elementos e eu tenho que entender aquela composição, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo a palavra, por exemplo, deixa eu pensar aqui uma palavrinha. Coroa. Não sei o que vocês pensaram aí na casa de vocês. Se vocês pensaram nela, provavelmente todo mundo deve ter pensado em substantivo,
né? Coroa, aquele ornamento que os reis usam sobre a cabeça. Acho que todo mundo pensou assim. Só que aí, se eu colocar essa palavra numa frase, as coisas vão começar a mudar de sentido. Quer ver? O rei usa coroa. Coroa aí funcionando como substantivo. Minha vizinha é uma coroa. Aí já não é mais. Já mudou. Abacaxi. Comprei um abacaxi sem coroa. Existem algumas lojas que vendem o abacaxi, eles cortam aquela parte verde do abacaxi para vender. Até porque aquele espeta, então eles tiram, em alguns lugares eles cortam ali para vender. Então, olha aí como eu usei essa palavra coroa. Um outro exemplo muito bom para isso é a palavra rosa, tá? Comprei uma rosa de presente para você. A gente pensa no sentido de flor. Comprei uma blusa cor-de-rosa para você. Minha tia Rosa irá nos visitar hoje. Então, cada uma aí, elas receberam classificações diferentes e até mesmo dentro da morfologia, elas receberam outra característica. Quando eu penso na flor, eu tô pensando em substantivo. Quando eu penso na tia, também é um substantivo. Só que na flor é um substantivo comum. Na tia já é um substantivo próprio, porque é o nome. Então, as coisas vão mudando aí. Seguindo aqui, que nosso vídeo já tá ficando grande. Objeto... agente da passiva. Gente, quem que é o agente da passiva? Quando a gente pensa lá nos verbos, os verbos classificam voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa, quando o sujeito realiza a ação. Voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. Então, vamos pensar o seguinte. O copo foi quebrado por mim. Por mim é o agente da passiva, tá? Então, isso também. Objeto indireto. E aí, a gente vai ter o objeto direto e o objeto indireto. Direto e indireto. Pessoal, entenda uma coisa aqui que é muito importante. Isso daqui a gente tem que voltar lá em verbo, tá? Por quê? Existem alguns verbos que eles são intransitivos, não precisam de complemento. Alguns precisam de complemento. E é desses que nós estamos falando, que são os verbos transitivos. Quando o verbo é transitivo direto, ele vai precisar de um objeto direto, porque ele precisa de um complemento. Quando ele é indireto, ele precisa de um complemento, mas com uma preposição. Então, o que define se ele é direto ou indireto é a necessidade da preposição ou não. Se precisa de preposição para ligar o verbo ao objeto, é um verbo transitivo indireto. E, por consequência, o objeto é objeto indireto. Se for um verbo que precisa, que não precisa, que eu falei dos que precisam, que não precisa de preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. E aí, ele vai se ligar a um objeto direto. E os verbos transitivos direto e indireto são aqueles que necessitam de ambos os complementos. Aí, se vocês tiverem dúvida nisso daqui, me chamem no particular, que eu gravo um videozinho explicativo sobre isso, porque isso daqui é bem, assim, precisaria de bastante detalhes e não é o nosso foco aqui, que é somente relembrar. Chegamos, por fim, ao vocativo, tá? O que é o vocativo? É um termo utilizado para chamar. Então, a gente vai fazer um chamamento a partir disso daí. Quase sempre são nomes ou expressões. Então, quando eu digo assim, Maria, pega isso para mim, Maria. Meninos, presta atenção na aula. Meninos é um vocativo. Então, tudo que você evoca, que você chama, é classificado aí como vocativo. Bem, pessoal, é isso. Tudo conteúdo de revisão. Todos são conteúdos que eu já passei para vocês. Se tiverem dúvida, faça o que eu acabei de falar. Me chama e aí a gente conversa com ênfase na dúvida de vocês, porque eu vou retomar um conteúdo específico dentro desse monte de coisa aqui que apareceu. Tchauzinho, meninos. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.